Bom, iniciando a monitoria de hoje, eu vou tratar de 2 temas: o livramento condicional e a extinção da punibilidade. Eu já adianto que essa semana eu também estou um pouco resfriada, então talvez eu faça algumas pausinhas no meio para beber um pouquinho de água, enfim. Iniciando o livramento condicional, que é a primeira parte. Como sempre, um histórico. O livramento condicional, diferentemente dos outros, eu não tenho um histórico muito exato para dar para vocês, porque é uma briga, sendo bem sincera, como é que isso se iniciou. Tem quem diga que foi com o direito canônico, só que tem 2 problemas em você considerar que o livramento condicional, ele se iniciou no direito canônico. O primeiro é que a igreja, o direito canônico é o direito da igreja. E a igreja, ela é uma instituição, ela não é um estado como o Brasil, como a França, Estados Unidos, Inglaterra. Ela é uma instituição. E como uma instituição, ela tem uma liberdade muito maior de fazer esse tipo de estipulação. E o segundo problema é que essa pena, que seria parecida com a pena de prisão, ela era uma pena imposta a certos clérigos, mas não, ela tinha um fim meramente educador. Quando nós falamos em, eu nunca cheguei a falar para vocês, mas as penas elas têm várias finalidades e uma delas é o educador, mas existe punitivo, enfim. Quando nós estamos falando do direito canônico, a única pretensão da pena era ser educativa, então fazer com que essas pessoas refletissem de fato nos atos deles. E, bom, por esses 2 motivos, há quem diga que não deve ser considerado que o livramento condicional se iniciou no direito canônico. Então, tem quem diga, e geralmente quem fala que não foi no direito canônico fala que foi na Inglaterra, com esse instituto que eles chamam de Tickets of Leave, que é basicamente, pensa muito antigamente, quando as mulheres ainda não trabalhavam e elas ficavam em casa cuidando dos filhos. Essa era a função delas, era só isso que elas faziam, elas não podiam trabalhar. Então, quem trabalhava era o pai da família. O que acontecia? Pensa no caos que acontecia se esse pai de família fosse preso. Ele não ia poder prover para a família. Então, essa pessoa podia entrar com um pedido, para o governo, e aí eles fariam um documento falando que ele poderia cumprir a pena dele, digamos, em casa, para que ele pudesse trabalhar e prover para a família. Só que estamos falando de Inglaterra, então é um sistema de common law. Então, não existia uma lei escrita sobre isso. Até que a França foi, pegou esse modelo e colocou no sistema do civil law deles, que é o sistema escrito. Então, há quem considere que o primeiro, realmente, por ser mais documentado, no sentido literalmente de ter uma lei, foi a França. Mas há também quem discorde e fale que, apesar de que sim, teve muita influência do que a Inglaterra estava fazendo e que a França estava fazendo, o que realmente deve ser considerado como o, digamos, pai do livramento condicional são os Estados Unidos com o Parole System. Se vocês já viram séries criminais, podcasts, enfim, vocês provavelmente já viram, especialmente se vocês assistiram em inglês, na parte da sentença, geralmente a pessoa fala ali a sentença, por exemplo, pena de morte, 20 anos, 10 anos, e no final fala with the possibility of parole ou without the possibility of parole. O primeiro seria com a possibilidade de livramento condicional e o segundo é sem a possibilidade de livramento condicional. E o que é muito parecido, inclusive, com o nosso sistema. E falando em Brasil, o Brasil aderiu ao livramento condicional em 1984 com uma das nossas reformas penais. A fundamentação do que seria esse livramento condicional é um pouco diferente das penas restritivas de direito, por exemplo, ou das penas privativas de liberdade. Ela é uma forma. Só um minuto. Desculpa. Ah, a fundamentação do livramento condicional é justamente ser uma forma de facilitar a reinserção das pessoas de volta na convivência social. Então, para que, geralmente, quando nós temos uma pena privativa de liberdade, porque o livramento condicional ele só vai ser aplicado nas privativas de liberdade. Quando nós temos essas privativas de liberdade, nós precisamos caminhar, digamos assim, pela progressão de regimes. Então, do fechado, se o inicial foi fechado, ou enfim, regrediu para o fechado, não importa. Do fechado para o semiaberto para o aberto. E só que essa fração de cumprimento de pena, que sempre vai ter uma fraçãozinha
Talvez demore, talvez seja um pouco mais complicado. Enfim, existe uma série de questões diferentes com relação a isso. E o livramento condicional ele torna mais fácil essa reinserção da pessoa de volta na sociedade. Mas, é claro, mediante condições. Então, um ponto importante vocês entenderem com relação ao livramento condicional é que, primeiro, ele é uma pena. E ele sendo uma pena, ele não vai ter aquele mesmo problema do sursi, por exemplo, que o sursi, eu falei pra vocês, ele é uma suspensão da pena. Então, ele você não teria aplicação de institutos como, por exemplo, a remissão. Aqui não, aqui você tem. Inclusive, eu vou deixar isso um pouquinho mais pra frente, mas eu já adianto. É uma forma diferente de você cumprir a sua pena privativa de liberdade. Ela, inclusive, vai ser feita pelo juiz da execução penal. É ele que vai determinar se tem os critérios para fazer essa mudança, digamos assim, no cumprimento da pena, para que você possa cumprir ela de uma outra forma. Além disso, até mesmo por isso que vocês veem isso nesse momento, porque até então vocês viram as penas privativas de liberdade, depois a possibilidade de substituição de restritivo de direitos. Se não for possível a restrição a restritivo de direitos, desculpa, você vai para o sursi. Se não acontecer nada disso, se você não tiver a possibilidade de receber o sursi, aí você vai pro livre, você vai cumprir a pena normalmente, até que chegue o ponto que talvez, a depender do seu crime, você possa se beneficiar com livramento condicional. Não são todos os crimes, não são todas as ocasiões, mas eu vou mostrar isso para vocês também daqui a pouco. E, finalmente, para a gente passar o slide, isso é um benefício. O livramento condicional, ele é um benefício, e como benefício, ele pode ser revogado. Então, vai depender muito das condições do condenado, do que ele faça, enfim. Não é uma liberdade garantida, é como uma liberdade provisória que ele recebe. Porque ele pode ser revogado, prorrogado, enfim. Com relação aos requisitos, a pena do livramento condicional deve ser igual ou superior a 2 anos. Então, não existe pena máxima, mas a pena mínima é que ela seja igual a 2 anos. Com relação à reincidência, a reincidência ela vai ser um ponto importante aqui para você determinar a fração de cumprimento de pena que vai ser necessária. Então, se a pessoa não é reincidente em crime doloso, ele vai ter que cumprir mais de 1/3 da pena. Se ele é reincidente em crime doloso, metade. Se ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado, ou também existe a possibilidade nessa parte do crime hediondo, de ele ser, por exemplo, um reincidente em crime hediondo específico. Reincidente em crimes hediondos específicos, você não vai poder fazer essa. Você não vai poder adquirir o livramento condicional. É totalmente vedado que você tenha um livramento condicional. E o mesmo se aplica para quando o crime hediondo ele tiver um resultado morte. Além disso, nós temos que dar uma olhada também com relação às circunstâncias do condenado, que vão ser critérios subjetivos do livramento condicional. Para começar, o principal deles é o bom comportamento carcerário. O bom comportamento carcerário é algo muito relativo, porque a gente tem que considerar que é uma pessoa que está na prisão. Então, um bom comportamento dentro da prisão talvez não seja exatamente o mesmo que você teria fora dela. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, e isso vai ser atestado pelo diretor do presídio, que vai fazer uma cartinha para você conseguir ou não o seu livramento. Além disso, você não pode ter cometido faltas graves nos últimos 12 meses. Eu vou adentrar um pouquinho mais nas consequências de faltas graves mais pra frente, mas esse é um critério importante de se observar também. Além disso, você vai ter a necessidade de esse criminoso ele ter um bom desempenho no trabalho, que vai ser empenhado por ele ali enquanto ele estiver preso. Então é importante, não é obrigatório, mas é importante que ele faça os trabalhos enquanto ele está na prisão. E além disso, ele tem que demonstrar de alguma forma que ele consegue prover para ele mesmo, porque não faz sentido o Estado deixar alguém sair da prisão, sendo que essa pessoa não vai ter como prover para si mesmo de uma forma lícita. Importante, esse é um trabalho lícito, que você consiga um trabalho lícito, ou mesmo que você já tenha dinheiro, porque senão as chances de você voltar a delinquir para conseguir esse dinheiro são muito grandes, e eles não querem isso.
Além disso, vai ser preciso fazer a reparação do dano. Mas a reparação do dano é aquela história, reparação do dano, salvo na impossibilidade de fazê-lo. Então, se for um crime, por exemplo, um furto, que a pessoa furtou e aí logo em seguida já foi pega pela polícia, o item já foi devolvido para a vítima, enfim. Nesse caso, não tem reparação do dano, porque não teve um dano efetivo ali. Além do mais, tem crimes que não são passíveis de reparar o dano, ou mesmo tem ocasiões em que o condenado ele não tem dinheiro para reparar o dano. Isso tudo vai ser levado em consideração e isso tudo entra na reparação do dano. Então, a reparação é razoavelmente fácil de ser cumprida, é um quesito bem objetivo. Além disso, é claro, sempre as circunstâncias judiciais têm que ser favoráveis. Então, o juiz da execução, quando ele for fazer ali o documento garantindo que você tem o livramento condicional, ele precisa perceber que você tem condições e que você provavelmente não vai voltar a delinquir. Com relação às condições obrigatórias e facultativas. O livramento condicional, assim como o sursi, o juiz ele vai determinar condições que você vai ter que seguir, você enquanto condenado vai ter que seguir. Existem três condições obrigatórias que vão estar sempre ali por disposição do próprio Código Penal, mas também existem as condições facultativas, que é a mesma coisa para o sursi, pena restritiva de direito, sempre vão ter opções, não que o juiz vá aplicar, mas sempre existe a possibilidade de ele aplicar essas condições facultativas diversas. Mas com relação às obrigatórias, são três. A primeira é a obtenção de uma ocupação lícita, ou seja, um trabalho, o que você vai fazer para que você consiga se manter fora da cadeia, né, com dinheiro, sem que seja você cometendo novos crimes. E para isso, você não precisa já sair de lá empregado, até mesmo porque é uma situação muito difícil. Dificilmente alguém que for condenado vai conseguir achar um emprego assim tão fácil. Então, eles geralmente estipulam um prazo de tempo que eles consideram razoável para você conseguir esse emprego. A segunda condição é o comparecimento periódico em juízo para você falar o que é que você fez. Então, sei lá, eu fui esse mês, da segunda a sexta, eu trabalhei em tal lugar de tal a tal hora, depois eu voltei para casa. Tal dia eu fui, sei lá, é, eu fiz um bico com meu amigo de tal coisa. Esse tipo de informação. Ele claramente não vai falar da vida inteira dele, mas os pontos importantes e relevantes ao sursi, inclusive as condições facultativas que venham a ser aplicadas nele, devem ser mencionadas ali. Além disso, não se mudar de comarca sem avisar o juiz. Essa quase que vedação em você não poder se mudar é justamente porque você vai estar saindo, de certa forma, do território daquele juiz, e pode ser que eles tenham que transferir esse encargo de comparecimento perante a autoridade para esse outro local. Então, eles precisam saber o que está acontecendo nesse sentido. Além disso, as condições facultativas, elas são diversas e vão variar conforme o crime, o condenado, o que o juiz achar pertinente. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos que a doutrina fala. Então, por exemplo, não se mudar de residência, mesmo que dentro da comarca sem autorização. Então, você vai sempre ter que avisar, você sempre vai ter que pedir. É, se, é claro, for imposto a você. Recolher-se em sua residência em horários determinados. Então, talvez o juiz fale, você tem que estar em casa todo dia, ao menos às 9. Nisso também pode ser que ele fale que você não pode frequentar determinados lugares. Então, por exemplo, essa pessoa tem um problema que sempre que ela vai para esse lugar X, que é cheio de bares, por exemplo, ela bebe, se torna muito agressiva e aí ela comete os crimes dela. Então, talvez ele te proíba de ir naquele local de uma forma geral, tipo, naquela rua, ou naquele quarteirão, enfim, esse tipo de coisa. Além disso, existe também a possibilidade de ele colocar você para usar um equipamento de monitoramento eletrônico, que geralmente a gente chama de tornozeleira eletrônica. E aí eu até vou deixar, eu tenho essa parte mais pra frente, mas se você tiver uma tornozeleira eletrônica, você tem que realmente cuidar dessa tornozeleira, no sentido de você precisa carregar, você não pode tentar tirar, esse tipo de coisa, que senão pode dar muito problema lá na frente. E todas essas condições, elas vão ser apresentadas para o condenado no momento em que oferecerem a ele esse livramento condicional. Então, ele cumpriu os requisitos, pode ser que ele entre com um pedido ou o advogado dele
por alguém da família que mandou aquele advogado, pode ser que o Ministério Público entre com pedido, enfim, não importa quem entre com pedido, mas quando eles avaliam, o juiz avalia, ele determina que você tem sim os critérios necessários, você vai ser chamado, você é condenado, né? E ele vai apresentar para você as condições que eles estão procurando, que eles imaginam que você tenha que cumprir, baseado, né, as condições objetivas e as facultativas. E a partir disso você vai ter a opção de aceitar ou não continuar no livramento, na verdade, obter o livramento. E posteriormente, você também vai poder pedir uma revisão. Você e todos os outros que eu falei, eles podem pedir uma revisão, especialmente o Ministério Público, geralmente é ele que pede. Aqui eu coloquei alguns casos especiais do livramento condicional. Eu só vou fazer um adendo no primeiro tópico, que é com relação ao residente em crime culposo, que é o que eu já falei para vocês de analogia em Malapartem. A, a lei, ela fala que quando você é reincidente em crime doloso, você tem que cumprir metade da pena. Mas em todos os momentos que ela vai falar, ali especialmente do livramento condicional, ela fala em crime doloso. Se é crime doloso, ela deixa claro que é crime doloso, você não pode interpretar isso extensivamente para colocar ali também os crimes culposos. Por isso que você vai ter uma fração mais baixa. Além disso, existem muitos detalhes com relação aos crimes de tráfico de drogas. Então, eu deixei aqui o artigo 44, o parágrafo único da Lei 11.343 de 2006, para vocês darem uma olhada se vocês quiserem entender um pouquinho melhor. Com relação a esse tema, também existem decisões do STF, em especial, se eu não me engano, uma da Carmen Lúcia, que ela diferencia o tráfico privilegiado do tráfico normal, considerando como crimes diferentes, e por isso não impacta em você receber o livramento condicional, enfim. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha se vocês tiverem interesse, de fato. Agora, com relação à somatória das penas e novas condenações. O livramento condicional, como eu falei para vocês, ele vai depender de uma fração cumprida da pena. Só que para você saber qual é essa fração que precisa ser cumprida da pena, você precisa saber sobre qual pena, porque geralmente o condenado, ele não vai ser condenado, assim, pode ser que aconteça, mas geralmente, por exemplo, homicídio. É muito comum que no homicídio você também tenha fraude processual, que é quando a pessoa tenta mexer ali na cena para que não pareça que ela fez nada. Então é muito comum que aconteça um concurso de crimes, e com esse concurso de crimes você vai ter mais de uma pena. Então, sobre qual pena eu calculo uma, depois calculo a outra, como é que eu faço? A resposta bem simples é: pega todas as penas. Aqui eu coloquei até um exemplo. Foi condenado por dois crimes, um com a pena de 5 anos e outro com a pena de 12. Então, 5 mais 12, 17. E a partir desses 17 anos que eu vou começar a analisar, né, se é reincidente, se não é reincidente, é crime hediondo, não é, e com isso eu vou chegar à minha fração. E é assim que você vai determinar quanto de pena que ele vai ter que cumprir para obter o livramento. Nessa parte é a parte mais simples. O problema é que, enquanto ele estiver cumprindo essa pena, por exemplo, ele pode receber uma nova condenação por um novo crime. E nesse caso, enquanto ele está cumprindo a pena, é a mesma coisa. Você vai pegar essa nova condenação e você vai somar as anteriores. Então, digamos que eu tenho uma nova pena de 10 anos. Então, esses 10 anos eu vou somar a esses 17. 17 contando que eu ainda não cumpri nada da minha pena, mas claro que já podem ter se passado alguns anos, e esses anos que já foram contados, eles vão ser contados, não tem problema nenhum. Então, sei lá, eu já cumpri 2 anos, então de 17 anos que eu tinha para cumprir, agora eu tenho 15. Soma mais 10, eu ainda tenho mais 25 anos a cumprir. Você não vai desconsiderar o que você já cumpriu, pelo amor de Deus. O problema que a gente vai ter das novas condenações vai ser a partir do momento em que ele já recebeu o livramento condicional. Por que eu digo isso? Existem duas possibilidades. A primeira, ele obteve o livramento condicional, mas antes de obter esse livramento, ele cometeu um novo crime. Aí, a pena desse novo crime, ignorando o que vai acontecer no período de prova, que eu vou falar depois pra vocês. Mas, porque o tempo em que ele fica no livramento condicional também é, de certa forma, um período de prova. A condenação nova dele por esse novo crime, que ele cometeu antes do livramento condicional, ela também vai ser somada às penas que você já tinha. Então, no caso, eu falei do exemplo 5, 12, 10, 27 anos, só que eu já tinha cumprido dois, enfim, não importa. Vamos considerar que eu não cumpri nada, 27 anos.
Esses 10 anos, na verdade não vai dar pra considerar 25 porque eu já teria que ter cumprido a quantidade certa, já teria que ter cumprido uns, sei lá, 8 anos pra eu conseguir. Mas enfim, não importa. Ignorem essa parte, ignorem esse devaneio. Eu cumpri tudo, digamos que eu precisava de um terço para eu obter o livramento condicional, eu obtive um terço, aí eu tenho essa nova condenação de 10 anos. O que que vai acontecer? Eles vão analisar o tempo que eu já. Eles vão fazer a conta, né? Eles vão somar esses 10 à minha condenação, eles vão ver quanto de pena que eu teria de ter cumprido para fazer essa progressão de regimes. E aí, muito provavelmente, eu não cumpri todo esse período de tempo enquanto eu estava na cadeia. Mas lembrando, o livramento condicional ele é uma forma diferente de você cumprir a pena. Então, o tempo que eu passei em livramento condicional também vai ser somado a esse tempo de pena que eu cumpri no presídio. E aí, somando os dois, se ainda assim eu não tiver o tempo necessário para me manter, ou seja, um terço, se eu ainda não tiver cumprido mais de um terço, ou mais de metade, ou mais de dois terços somando essa nova condenação, aí eu vou ter que voltar pra cadeia, cumprir ali o que eu ainda preciso cumprir, pra daí eu poder voltar pro livramento condicional e terminar, possivelmente, né, espera-se, o cumprimento dessa pena. Mas existe a situação 2, que é você cometer um crime enquanto você estava no livramento condicional. Esse é o pior dos casos, porque a pena, primeiro que eu já vou adiantar, seu livramento condicional ele vai ser revogado. No que ele for revogado, o tempo que você passou em livramento condicional ali, ele vai ser desconsiderado. Então você vai voltar para a cadeia e você vai parar, vai voltar onde você parou no momento que você saiu. O tempo que você cumpriu ali o livramento, ele vai ser desconsiderado. E só no final, então, digamos, esses inicialmente, o do exemplo, 5, 12 anos, depois mais 10, esses 27 anos. Eu vou ter que cumprir os 27 anos na prisão, na verdade, eu vou ter que cumprir os 17 anos na prisão, porque a nova condenação era de 10. E depois que eu cumprir esses 17 anos na prisão, aí sim eu vou cumprir os 10 dessa nova condenação. E nessa nova condenação eu vou poder receber o livramento condicional. Mas ela não vai ser computada junto com a anterior. Então, essa é uma mudança a se prestar atenção. Com relação às remissões, que eu já falei que é permitido, às faltas e ao exame criminológico. A remissão é aquele benefício que o condenado ele tem por trabalhar e estudar enquanto ele cumpre a pena. Esse benefício ele continua sendo válido, só que existe um adendo, que é a falta grave. Lembrando que se ele teve uma falta grave nos últimos 12 meses, ele não recebe o livramento condicional. Então, considerando faltas graves que aconteceram antes disso, há mais de 12 meses. Quando o criminoso ele tem uma falta grave, o tempo que vai ser remitido, ele vai ser diminuído de um terço. Então, digamos que ele tivesse 30 dias para fazer a remissão, só que ele cometeu uma falta grave. Nisso, ele vai perder 10 dias, então só vão ser remitidos da pena dele 20 dias. Então, como a remissão ela vai contar ali no cumprimento de pena, pode ser que se ele teve uma falta grave ali atrás, você não possa computar esses dias, então demore mais para ele obter o benefício, mas desde que seja naquele período de 12 meses, tenha sido há mais de 12 meses, isso não vai impactar a concessão do livramento. Com relação ao exame criminológico. O exame criminológico, como sempre, ele é um tópico até um pouco polêmico e um pouco complicado, porque não existe nada muito específico no código. Até existe uma disposição ou outra, mas não existe nada muito específico no código falando sobre a necessidade desse exame criminológico. O que acontece é que muitos dos juízes, eles acabavam pedindo de uma forma até, em, assim, para todos os condenados, não reincidente em crime doloso, reincidentes em crime doloso, reincidentes em crimes hediondos, eles só pediam para todo mundo. E aí acaba que o STF ele decidiu na súmula 439 que o juiz ele poderia sim fazer esse pedido, porque estava gerando muita reclamação, já que não tinha a previsão legal específica com relação à necessidade do exame em todos esses casos, então do não reincidente em crime doloso, do reincidente em crime doloso, que ele poderia sim pedir, o STJ decidiu que ele poderia pedir, desde que fosse uma decisão bem fundamentada. Então, provavelmente com relação à conduta do condenado, ao crime cometido por ele e afins. Com relação ao período de prova. O período de prova é o tempo que ele vai passar
cumprindo pena aqui fora com todos nós. Esse período de prova, ele vai ser igualzinho ao que resta cumprir da pena, ele não tem nenhum cálculo novo ali a ser feito, é o tempo que resta você cumprir da pena. E durante o período de prova, remissão continua valendo, eh, é como um cumprimento de pena normal, pra ser bem franca. A única coisa que você tem que ficar atento é o seu comportamento, porque ele pode levar à revogação. O que nos leva ao nosso novo tópico, que é a revogação. Existem casos de revogação obrigatória e casos de revogação facultativa. O primeiro, que eu até já falei, é se você cometeu um crime durante o período do livramento. Esse não tem nem o que se falar, o seu livramento ele é revogado. Sim, existe a opção também 2, que é de a nova condenação, e que eu também já falei, de a nova condenação ela não permitir que, pela quantidade da fração que você teria que cumprir da pena, você não vai poder, é, você vai ter que voltar para a cadeia, na verdade, para terminar de cumprir aquele tempo que você vai precisar para conseguir novamente a fração para você voltar para o livramento. Esses são 2 casos de revogação obrigatória. Além disso, nós temos a revogação facultativa. Uma das primeiras opções de revogação facultativa é quando você não cumpre as obrigações colocadas, as condições, na verdade, impostas ali na sua sentença. Então, não importa se são as condições obrigatórias ou as facultativas, o não cumprimento dessas condições pode levar à revogação do livramento, não é certo? Além disso, existe a possibilidade de você ter sido condenado por um crime que não, que tem a pena substituída, na verdade. Por exemplo, então, sei lá, um crime de é, homicídio culposo na direção do veículo automotor. Geralmente são cursos de reciclagem, enfim, é uma medida restritiva de direitos. Se eles consideram, e novamente, vai depender muito. Se eles consideram que a outra pena que você recebeu, ela vai impactar de alguma forma negativamente no seu livramento condicional, por exemplo, eles podem revogar o seu livramento para que você volte a cumprir a pena na cadeia, enfim, e depois você venha cumprir essa nova pena restritiva de direitos, qual seja. E, por último, você não cumprir os deveres do monitoramento eletrônico, que é quando o juiz ele demanda que você use a tornozeleira. Então, o que eu falei para vocês de não colocar, ou tentar retirar, ou qualquer coisa do tipo, ela tem umas luzinhas, enfim, dependendo do jeito que a luzinha pisca, vai ter uma coisa que você vai ter que fazer. Talvez você tenha que acionar a polícia, ou a polícia te acione, porque, enfim, se você não cumprir com tudo que é esperado de você, nesse momento, com relação ao monitoramento eletrônico, ele também pode ser revogado. Prorrogação do período de prova. A prorrogação ela é um caso muito sério, tratado pela doutrina. Na prorrogação do período de prova, o condenado ele vai ter que voltar para a penitenciária. Então, eles tentam evitar, ou pelo menos em teoria, eles tentariam evitar ao máximo fazer essa prorrogação, especialmente se você não tiver nada muito concreto para determinar essa prorrogação. Existe basicamente um caso em que vai acontecer essa prorrogação, e que foi justamente o que eu coloquei para vocês. Se o condenado ele está sendo investigado por um crime cometido durante o livramento, é do melhor interesse do Estado que ele consiga julgar esse novo crime primeiro, para determinar se você fez ele ou não, para daí ele poder te manter no livramento ou mandar você de volta para a cadeia para que você cumpra essa pena. Na dúvida, enquanto eles estão investigando, isso é claro, se tiver evidências concretas que foi a pessoa, não pode ser indistintamente, indiscriminadamente. Se eles tiverem evidências de que foi determinada pessoa e essa pessoa está em livramento condicional, eles podem prorrogar o período de prova, então mandam ele de volta para a cadeia para que ele continue o cumprimento de pena lá, enquanto isso vai acontecendo a investigação, o processo e, por último, a sentença. Se a sentença for absolutória, como ele já cumpriu mais do que necessário da pena para estar no livramento, ele vai ser colocado em liberdade de novo, para que ele consiga cumprir o resto da pena aqui, junto de todos nós. Se ele for condenado novamente, é aquela regra do condenação durante o período de prova, porque o fato de ele estar na cadeia não quer dizer que ele não esteja em período de prova, foi só que o período ele foi prorrogado. Então, ele cometeu um crime durante o período de prova, ele vai ter esse benefício revogado, então de qualquer forma ele já teria de voltar para a cadeia do mesmo jeito. É,
quando o juiz ele determina essa prorrogação, ele tem que determinar de uma forma muito bem fundamentada, até mesmo para que o advogado possa recorrer, enfim, é uma situação muito séria. E, por último, a extinção da pena. A extinção da pena, ela é bem simples. Quando você chega, se você não teve o seu livramento condicional revogado por nenhum motivo, ao final do tempo, você já vai ter a extinção da sua pena. A única coisa é que é mais como uma, não é uma medida necessária, mas é recomendado que o juiz, antes de fazer essa extinção da pena, ele peça para o Ministério Público se posicionar. Mas não é uma obrigação, não está no Código Penal, por exemplo. Agora, com relação à extinção da punibilidade, que vai ser o nosso próximo tema. A extinção da punibilidade, ela é bem simples, ela é rápida, tanto que eu coloquei dessa forma aqui para vocês, para depois, quando vocês olharem, for mais fácil vocês entenderem, vai ficar mais rápido, mas ela está toda no artigo 107. Então, eu coloquei aqui os incisos, é, ignorando os vedados, tá? Então, pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, abolício crimes, não está exatamente assim, escrito lá, tá? Mas eu simplifiquei. Pela prescrição, decadência ou preempção, pela renúncia ao direito de queixa ou perdão aceito, pela retratação do agente quando a lei admite, ou também pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Com relação ao primeiro, com a morte do agente. Lembrem-se que a pena, ela é para o condenado, é para a pessoa que cometeu o crime. Você não pode punir ninguém além dele. Nesse caso, inclusive, se vocês forem parar para pensar na pena de multa, a pena de multa era um caso específico em que, apesar de seguir as regras da dívida da Fazenda Nacional, a pena de multa, ela não colocava o nome do condenado, por exemplo, no Serasa. Isso não acontecia. A dívida ela continuava ali com o Fundo Penitenciário Nacional, mas não ia para o Serasa, porque, por exemplo, no caso de morte dele, os filhos teriam que pagar por essa dívida. E isso desvirtuaria muito da ideia de ser uma pena. Então, uma vez que o condenado morre, não tem mais o que fazer, já cumpriu a pena. Na verdade, ele não cumpriu a pena, mas também não existe a possibilidade de ele cumprir. Então, acabou ali. Com relação à anistia, a graça e o indulto. Eles são diferentes, eles têm cada um sua peculiaridade. Então, iniciando pela anistia. A anistia ela é uma lei sancionada pelo Congresso Nacional para determinado caso. Então, por exemplo, o Senado ou a Câmara, enfim, qualquer um deles que tenha iniciativa, eles decidam que durante 1º de janeiro de 2025 a 31 de janeiro de 2025, quem cometeu o crime de incêndio florestal, enfim, incêndio, não vai cumprir pena. Então, eles podem sancionar essa lei, e uma vez que eles sancionam essa lei, vai estar extinta a punibilidade de todos que cometerem esse crime. Então, vai ser aquela mesma regrinha. Se estava sendo investigado, acabou a investigação. Se estava sendo processado, para o processo. Se já estava até cumprindo pena, para de cumprir pena. E é essa ideia é uma lei sancionada pelo Congresso Nacional e beneficia várias pessoas. A graça, ela é o segundo tópico, ela é conhecida como indulto individual ou como indulto príncipes. Existe toda uma fundamentação histórica que eu não vou passar exatamente para vocês, mas era mais naquela época da monarquia, em que as pessoas cometiam muitos crimes. Na época era visto como crimes políticos, né, contra as famílias reais, enfim. E aí eles imploravam, literalmente, o perdão dessas pessoas para que eles não tivessem que cumprir pena. E é a mesma ideia. Na graça, você vai ter alguém entre muitas aspas, implorando ao presidente da República que faça um decreto presidencial livrando ele daquele crime que ele cometeu. Então, o indulto, ou, desculpa, a graça, que também é chamada de indulto individual, vai ser o presidente com um decreto presidencial beneficiando uma pessoa. Desses três institutos, vocês vão ver que é o único que ele vai fazer referência a uma pessoa só que está ali implorando pela, pela extinção da punibilidade do crime dele. O terceiro e último é o indulto, também chamado de indulto coletivo. O indulto é quando o presidente, de uma forma até muito parecida com o que o Congresso Nacional faz, ele faz uma estipulação. Então,
quem cometeu o crime de incêndio florestal de 1º de janeiro a 31 de janeiro de 2025 vai receber a extinção da punibilidade, e ele faz isso por meio de um decreto presidencial. Então, a grande diferença da anistia para o indulto é quem vai fazer isso. Se é o Congresso Nacional, vai ser anistia. Se for o presidente da República, vai ser um indulto. E graça é sempre individual e pelo presidente. Essa é a grande diferença dos três. Com relação ao abolício crimes, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E mesmo que essa sentença penal ela transite em julgado, ela não é completamente imutável. A sentença no processo penal é diferente da do civil. Então, vai ter a possibilidade, vocês vão ver lá na frente, de você fazer uma revisão criminal, que só é possível em um caso, na verdade dois, mas a revisão criminal ela é exceção. E nesse caso não é nem revisão, na verdade. Eu me adiantei à toa. Quando uma lei ela deixa de considerar algo crime, não importa que você já tenha sido condenado por aquilo. Se o Estado não considera que a sua conduta ela foi criminosa, não mais considera, na verdade, que a sua conduta ela foi criminosa, você não tem uma pena a cumprir. Então, voltando ao que eu falei, se você tivesse, por exemplo, sendo investigado por algo que não é mais crime, adultério, por exemplo. Adultério não é mais crime. Se na época em que ele deixou de ser crime, você estava sendo investigado por adultério, cessa a investigação. Se você estivesse sendo processado por adultério, cessa o processo. Ou se você mesmo já tivesse sido condenado, estivesse cumprindo pena, acabou sua pena, porque o Estado não considera mais o adultério como crime, e se ele não considera mais o adultério como crime, você não vai poder punir essa pessoa por isso. Só peço que vocês prestem bastante atenção que isso vale para as leis penais normais, mas não vai valer para as leis temporárias ou para as leis excepcionais. Então, se tiver uma lei, por exemplo, essa lei determina que isso seja crime na época da pandemia. Isso é uma lei excepcional, porque enquanto durar o evento pandemia, essa lei vai estar em vigor, todos os crimes cometidos por ela, ainda que depois do final da pandemia, vão continuar sendo processados, vão continuar sendo investigados, vão continuar recebendo uma pena ao final. E o mesmo vale para a lei temporária. A lei temporária é aquela que ela tem uma data. Então, sei lá, até 31 de dezembro desse ano, quem cometer crime X, aqui estipulado por essa lei, vai funcionar dessa forma. Vai continuar sendo punido, enfim, é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. É o mesmo efeito. Com relação à prescrição, à decadência e à perempção. Não faz muito sentido eu ficar explicando os três para vocês agora, e também não é muito pertinente, mas a prescrição e a decadência você já tem uma ideia pelo direito civil e, francamente, no direito penal é quase que a mesma coisa. A perempção, ela é uma punição da esfera processual, que vocês vão ver no próximo semestre, então não faz sentido eu ficar falando isso para você, mas ah, elas vão ter o mesmo sentido no final. Se você não vai poder processar essa pessoa, se você. Elas são penas processuais todas. Eu falei isso para permissão, mas todas são. Se você não tem a possibilidade de processar ela, essa pessoa continuar processando, se você não pode impor a ela que ela cumpra a pena, mas justamente, geralmente pela inércia. A prescrição, a decadência e a perempção, elas se dão pela inércia do titular da ação. Então, se você não cumpriu com o seu papel, e você pode ser tanto você, pessoa, vítima em uma ação penal privada, quanto você, MP, por exemplo, que é o titular da ação pública. Se você foi inerte, se você não seguiu aquele processo como era esperado, se você não colocou aquele processo na justiça no tempo adequado, você vai ter essa punição, você, porque essa pessoa ela não vai mais poder ser condenada. Essa pessoa ela não vai cumprir pena, talvez. Pode ser que aconteça também, ela seja processada, mas não possa cumprir pena. Todas essas vão gerar esse mesmo efeito que vai ser a extinção da punibilidade. Com relação à renúncia ao direito de queixa e ao perdão. A renúncia ao direito de queixa e o perdão, eles só valem para os crimes de ação penal privada. Então, são aqueles crimes em que o titular da ação penal é o indivíduo, a vítima. Geralmente a vítima. Mas caso a vítima morra, não são todos os crimes, mas geralmente quando ela morre, o seu descendente, cônjuge, enfim, pode continuar com essa ação. A ação penal privada, acredito que vocês ainda não tenham visto, mas existe um
prazo para você entrar com ela. Então, no momento que você tem conhecimento de quem que foi a pessoa que cometeu aquele crime contra você, pessoa ou pessoas, você vai ter que entrar com a ação. Você tem 6 meses para entrar com a ação, esse é um prazo decadencial. Se você não entrar com a ação em 6 meses, você vai operar a decadência, que eu falei no slide anterior, e você não vai poder entrar com a ação. Mas imaginando que você tenha entrado com a ação, então o seu direito não decaiu. Você, mesmo entrando com a ação, você pode virar para o juiz e falar: não, eu mudei de ideia. Não sei, eu mudei de ideia, virei amiga dele, eu não quero que ele seja punido. Ou mesmo as suas atitudes, mesmo que você não tenha feito nada, você se mantém inerte no processo. Que aí poderia, inclusive, eventualmente, criar uma perempção. Mas você se mantém ali inerte, você não faz absolutamente nada. O juiz ele pode entender que você não tem interesse em continuar com aquele processo. Então pode ser que ele considere isso uma renúncia ali ao seu direito de queixa. Ou mesmo você tem alguma atitude que seja talvez um pouco incontroversa. Então, ao invés de você chegar para o juiz e falar, não, eu sou amiga dele agora, eu não quero que ele seja processado. Seja percebido isso, então você seja visto em vários lugares com essa pessoa, tá muito tranquilo, não parece que foi aquela pessoa que cometeu o crime contra você, ninguém falaria isso, ninguém nem imaginaria de tão próximos que vocês são. Então, assim, todos esses elementos podem levar a entender que você renunciou ao seu direito da queixa. Essa renúncia pode ser tanto tácita quanto expressa. E com relação ao perdão, é, é uma outra possibilidade também dentro dessa ação, digamos que você não desistiu, você continuou, você colocou todo mundo, todos os perpetradores daquele crime na ação, mas eventualmente você não quer mais. Você fez tudo o que você precisava fazer, você não se manteve inerte, mas você mudou de ideia, você não quer mais que eles sejam processados. Ou mesmo, sei lá, você fez amizade com um deles, você não quer que esse seja processado. Você pode oferecer o perdão. E oferecer o perdão ele é um ato unilateral. Então, a vítima oferece contra o seu agressor, contra a pessoa que cometeu aquele crime contra ela. Só que, por ser um ato unilateral, ele pode ou não aceitar. Só tem um detalhe: o perdão, ele não pode mais, isso, entendimento da jurisprudência. E já não existe nem questionamento com relação a isso. É muito consolidado. Se você oferece o perdão para um deles, você tem que oferecer para todos, porque senão eles não funciona. Não dá para você perdoar um e não perdoar o outro. Você tem que oferecer o perdão a todos eles. Mas sendo um ato unilateral, pode ser que aconteça de um deles não aceitar, por exemplo. E aí o processo continua com esse aí que não aceitou, mas quem aceitar o perdão vai receber, ele vai ter a punibilidade extinta. A retratação dos casos previstos em lei, ela vai acontecer em 4 casos. Nos crimes contra a honra, mais especificamente na calúnia e na difamação, que novamente vocês vão estudar no ano que vem, então eu não vou explicar para vocês a diferença entre um e outro. Ou também nos crimes de falso, que são crimes contra a administração da justiça. Podem ser tanto falsa perícia como falso testemunho. No caso da falsa perícia, novamente, perito é alguém, é um técnico em determinado assunto que ele vai prestar um serviço público que seja perícia. E nisso, ao apresentar o laudo dele, ele vai mentir com relação a alguma coisa, ou se omitir, enfim, de forma que eles considerem esse laudo falso. E o falso testemunho já é mais óbvio, acho que já tá bem mais claro. A falsa perícia também, de certa forma, mas, enfim. Esses são crimes contra a administração da justiça, e os outros dois, calúnia e difamação, são crimes contra a honra. E só existem essas 4 possibilidades no Código Penal, e é exatamente por isso que eu tô falando de cada uma delas, porque nos outros crimes isso não vai acontecer, tá? Só nesses 4 em que existe essa previsão. E existe um outro detalhe. A retratação, nesse caso, que é a pessoa que caluniou, a pessoa que difamou, ou que fez a falsa perícia, ou que fez o falso testemunho. Eles têm que fazer essa retratação até o trânsito penal da sentença condenatória transitar em julgado. Se, por um acaso, eles fizerem depois, eles vão ter uma redução de pena. Mas se fizer antes, a pena vai estar extinta, vai extinguir a punibilidade. Com relação ao perdão judicial, para terminar finalmente. O perdão judicial, ele vai estar
assim como a retratação, ele vai estar previsto especialmente para alguns casos, e a lei vai apontar exatamente quais deles. O mais famoso é o homicídio culposo, mais fácil, assim, de observar também é o homicídio culposo. O homicídio culposo, ele... Você já tem uma clara ideia do que acontece, mas no quesito perdão judicial em específico, ele vai acontecer em dois momentos. Quando o autor do crime ele sofreu uma consequência física muito grave e por conta dessa consequência física, a pena que o Código Penal prevê seria meio que inútil, porque ele já aprendeu mais do que a lição dele. Então, inclusive um exemplo que a Luzia ela dá em sala, se causou um acidente, um sinistro de trânsito ali, que acabou ocorrendo ali um homicídio culposo de alguma dessas pessoas, uma dessas pessoas morreu. E depois o agente, a pessoa que estava dirigindo o carro, que causou o acidente, ele fica cego. Então, ele ficar cego, ou, por exemplo, ele ter alguma lesão muito significativa, sei lá, amputar algum membro, alguma coisa assim, o juiz ele pode considerar isso como, digamos assim, uma pena suficientemente concreta para que ele possa ser perdoado. Além disso, existe também a possibilidade de não ser necessariamente uma perda física, mas ser uma perda emocional. Então, por exemplo, uma mãe que, sem querer, acabou matando o filho, o bebezinho acabou matando ele, ou um amigo que acabou matando o outro. Então, esses casos em que você tem muito presente a dor emocional também pode ser considerado. É, basicamente é isso. E aqui eu coloquei algumas questões para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem me procurar. E na quinta-feira, seria o dia normal da nossa monitoria, eu vou estar passando para vocês a revisão para a prova integrada. Então, é, se vocês. Eu acho melhor até vocês estarem nessa, nessa monitoria, até mesmo porque eu não sei quando vai ser postada, enfim. Pode ser que ajude vocês bastante na hora de fazer a prova, afinal vai ser uma revisão dos conteúdos que vocês já tiveram, até de uma forma bem parecida com o que aconteceu na primeira prova. No mais, eu fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar. Eu estou sempre à disposição.